Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos trazer a verdade sobre a ausência de Bruno Henrique nas últimas partidas e também a ausência na lista de relacionados para pegar o Maringá nessa quarta-feira. Nós apuramos e vamos trazer para vocês aqui as informações envolvendo o camisa 27 do Flamengo, que voltou contra o Coritiba recentemente depois de uma longa recuperação no processo que ele fez aí no joelho, mas agora está ficando ausente e vamos falar para vocês o motivo da ausência do Bruno Henrique nas últimas partidas. Vamos falar também sobre um lateral direito que o Flamengo está monitorando, que pertence ao grupo City. Vamos comentar também mais uma informação envolvendo o Matheus França e o clube inglês Crystal Palace. Informação vindo lá do exterior e nós vamos abordar aqui no vídeo de agora. Será que ele vai ser vendido ao Crystal Palace, time da Inglaterra, que um dos donos é o John Textor, que também é dono do Botafogo, também é dono do Lyon. Nós vamos abordar esses assuntos no vídeo de agora. Mas antes, quero falar da minha querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Flamengo pega o Maringá na quarta-feira. 2-0 para o Maringá no jogo de ida. Eu apostei lá na KTO que o Flamengo vai virar o jogo. E você também pode apostar lá na KTO utilizando o código VENE. Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. Olha que oportunidade maravilhosa para você fazer sua fezinha, torcer para o Flamengo e ainda faturar uma grana lá no site da KTO. Não perde tempo. Tem vários jogos, não é só do Flamengo não. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, tem tudo no site da KTO. Corre lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E não deixe de utilizar o código VENE para você ter direito ao seu bônus, beleza? Vamos para as informações, começando sobre seleção brasileira, porque teve jogadores do Flamengo, campeões no Sul-Americano Sub-17, é isso mesmo. O Brasil conquistou o 13º título na competição, com 3 atletas do Flamengo que estavam lá na delegação. Na verdade, 3 atletas não, 2 atletas e um funcionário. O atacante Lohan, 16 anos, joia aí. O goleiro Caio Baroni, também é outro que é considerado joia dentro do Flamengo. E o preparador físico Júnior Bezerra. O Brasil ganhou o título depois de bater a Argentina por 3-1. E o Lohan, que tem 16 anos, já falei para vocês, estava voltando de lesão, marcou um gol e deu uma assistência na competição inteira. E ele participou de 7 jogos, sendo 5 como titular. Em entrevista ao GE, ele falou o seguinte: o Flamengo me proporciona disputar os melhores campeonatos. Ele está nas principais finais. Quando chego à seleção, para ajudar na classificação do Mundial e na conquista do Sul-Americano, esse dia a dia do Flamengo me ajuda bastante. Eu já consigo lidar bem com a pressão e com a cobrança do clube e da seleção. Então, legal. Parabéns ao Lohan, ao Caio Baroni, parabéns também ao Júnior Bezerra, preparador físico do Flamengo, que fez parte da delegação. Mudando de assunto agora, vamos falar da briga, da guerra jurídica entre Flamengo e Fluminense contra Vasco, ou Vasco contra Flamengo e Fluminense. Vocês sabem que o Vasco entrou na justiça para poder utilizar o Maracanã na partida contra o Palmeiras e vem usando a justiça para poder brigar e fazer parte da concessão junto com o Flamengo e o Fluminense. Mas o governo defende cessão temporária à dupla Fla-Flu. É isso mesmo, o governo quer manter a dupla Fla-Flu como os gestores do Maracanã. E lá no documento, na justiça, a dupla Fla-Flu, rapaz, usou um argumento forte, disse o seguinte: o exótico compromisso mencionado pelo Vasco da Gama no item 25 de petição inicial seria cômico se não fosse trágico. Assumindo traços coloniais, o impetrante deseja mandar e desmandar no complexo do Maracanã, extraindo os benefícios da exploração do estádio e tolerando quase que por graça imperial que Flamengo e Fluminense, os maiores clubes cariocas de futebol, utilizem complexo desportivo se quando houver sua aquiescência. Rapaz, eu vou repetir para vocês que Flamengo e Fluminense, os maiores clubes cariocas de futebol. Ou seja, os departamentos jurídicos de Flamengo e Fluminense estão dizendo que Flamengo e Fluminense são maiores que o Vasco e até mesmo que o Botafogo. Rapaz,
bastidores quentes aí na justiça entre Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco do outro. O que eu sei essa história ainda vai dar pano para manga, mas alguma coisa precisa ser feita, porque não faz o menor sentido o Flamengo continuar jogando no Maracanã com aquele gramado que está. E a culpa não é da empresa que administra o Maracanã. Pode ser o Papa administrando o gramado do Maracanã. Foram 4 jogos em 5 dias. Gente, é inviável ter um bom gramado assim. É impossível. Por isso que a dupla Fla-Flu é contra o Vasco atuar no Maracanã no atual momento. Porque o Vasco tem um estádio, São Januário. Flamengo e Fluminense não tem. É isso, é simples assim. Nessa eu tô com a dupla Fla-Flu. Quero saber a opinião de vocês. Podem comentar à vontade aí, que eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse assunto, que muita gente trata como polêmico. Eu vejo a torcida do Vasco, entre aspas, zoando o Flamengo e Fluminense, dizendo, síndico não é dono, como é que é? Inquilino não é dono, sabe? Querendo dizer que Flamengo e Fluminense não são donos. Mas assim, o governo é dono. Se o governo dá a concessão à dupla Fla-Flu, o Vasco e o Botafogo nada podem fazer. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui ao nosso vídeo. O site inglês Daily Mail soltou a seguinte matéria: Crystal Palace se reuniu com o Flamengo semana passada para discutir uma possível transferência de Matheus França. Olheiros do Arsenal observaram o meia na quarta-feira contra o Nublense. Real Madrid, Newcastle e Liverpool também monitoram o jovem. Ou seja, os principais clubes da Europa estão de olho no Matheus França. Fato é o seguinte: para tirar o Matheus França do Flamengo, independentemente do clube, será uma grana altíssima. O Flamengo não vende Matheus França por menos de 20 milhões de euros. Esquece. Na verdade, pode mudar o seguinte, mas aí teria que ser algo extremamente absurdo. Se o Flamengo eliminar na quarta-feira na Copa do Brasil, bate na madeira aí, se o Flamengo é eliminado, teoricamente, as finanças ficam, como que eu posso dizer, ameaçadas. E aí o Flamengo terá que vender jogador, porque o Flamengo estipula chegar ao menos à semifinal da Copa do Brasil. Então é torcer para que não aconteça nada na quarta-feira, que o Flamengo passe de fase, senão de fato o Flamengo vai ter que utilizar venda de jogadores. E aí o Matheus França seria um desses jogadores possíveis para o Flamengo vender. Mas fica aí a informação do Daily Mail. Outra informação aqui envolvendo o mercado de transferência do Flamengo, galera. O Flamengo monitora o lateral direito Ian Couto, que pertence ao Grupo City e atualmente está no Girona. O rubro-negro, entretanto, depende do aval do Bahia. Por quê? Vocês vão se perguntar, mas por que isso? Porque o clube baiano, ele também faz parte do Grupo City. E o Grupo City só negocia jogadores com clubes brasileiros depois do Bahia chegar e falar, olha, a gente não tem interesse. Ou seja, se o Bahia chegar e falar assim, suponho que o Flamengo faça a proposta por Ian Couto. Aí o Grupo City vai, consulta o Bahia. E aí, Bahia, vocês estão interessados em Ian Couto? O Flamengo está interessado, vocês vão querer? Enfim. E aí o Bahia dizendo não, o Grupo City negocia. Dizendo sim, o Grupo City vai e tenta levar o jogador para o Bahia. É isso, o Flamengo está monitorando aí. E de fato, assim, sejamos francos, galera, o Varela não deu certo no Flamengo. Óbvio que pode dar certo futuramente. Tem que ter paciência. Hoje, se o Flamengo tiver que utilizar um lateral direito titular, na minha opinião, é o Wesley, jogador que saiu da categoria de base do Flamengo. Na minha humilde opinião. Independentemente do retorno do Mateuzinho, por exemplo. Para mim, é o Wesley. Dentre esses três aí, para mim, Varela é a última opção. E por que eu estou citando Varela? Porque o Varela foi contratado recentemente, jogador de seleção, de Copa do Mundo, estava na Copa do Mundo, na última, né? No ano passado. Enfim, então fica aí a informação para vocês que o Flamengo está monitorando Ian Couto. Agora, a nossa última informação aqui para finalizar o vídeo, a verdade sobre as ausências de Bruno Henrique nas partidas, galera. É o seguinte, oficialmente falando, não é nem oficialmente, porque o Flamengo não emitiu nenhum comunicado, nas apurações que nós, jornalistas, obtivemos, o Bruno Henrique não estava sendo relacionado para cumprir um trabalho, como que a gente pode dizer, gradual para retornar às partidas. Só que esse trabalho gradual envolve também um outro motivo. O Bruno Henrique está com tendinite no joelho que ele sofreu a cirurgia, que ele machucou
e ficou aí e fez o jogador ficar 10 meses longe dos gramados. É algo que preocupa? Oficialmente falando, entre aspas, pessoas do Flamengo alegam que não preocupa, que é algo dentro da normalidade. Óbvio que tem que ter um acompanhamento especial, que tem que ligar o sinal de alerta. Por quê? Vamos pegar o caso do Rodrigo Caio. Não estou dizendo que o Bruno Henrique é o mesmo caso do Rodrigo Caio e vai sofrer igual o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio é um jogador que, fisicamente falando, precisa de um cuidado especial por conta de muitos problemas que ele teve no joelho. Para que não aconteça a mesma situação com o Bruno Henrique, o departamento médico do Flamengo trata o assunto com cautela. Vene, ele volta contra o Maringá? Não. Está previsto para ele voltar a treinar no campo nessa terça-feira, ou seja, véspera do jogo contra o Maringá. Talvez no final de semana ele retorne à lista de relacionados. Então, repito, oficialmente, entre aspas, falando, o Flamengo entende que não preocupa a situação do Bruno Henrique. Porém, casos anteriores, como o caso do Rodrigo Caio, faz o departamento médico, o próprio jogador, enfim, pessoas que estão no dia a dia ali do Flamengo e do atleta, do atacante, liguem o sinal de alerta para que não aconteça nada grave. E aos poucos ele vai retornando aos jogos. Jogou contra o Curitiba, ficará ausente aí de 3, 4 partidas e depois retorna à lista de relacionados. Agora, de fato, não dá para dizer que o Bruno Henrique está 100% hoje, porque 100% ele não está. Se ele tivesse 100%, ele estaria à disposição da comissão técnica do Jorge Sampaoli e ele não está. Então fica aí a informação para vocês. Só um detalhe, essa informação da tendinite do joelho do Bruno Henrique foi publicada primeiro pelo GE e confirmada aqui por nós do canal Vene Casagrande, no caso, eu aqui sozinho, by myself. Beleza, galera? Beijo para vocês, forte abraço, não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Tamo junto, até a próxima, galera!